Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com vocês mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Gostaria de aproveitar para mandar um abraço para o pastor Mário, da Igreja Ministério de Adoração, bem como também pastor Rogério, pastor Camilo, todas essas pessoas maravilhosas do nosso convívio. Também mandar um abraço para Renato, do Super Comercial, Mateuzinho, o Mateus da Feira, Suelen da Padaria. E desculpe não lembrar de todos, mas vocês estão aqui no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que no final vocês deixassem o like, compartilhasse e também comentasse para que esse vídeo possa subir no YouTube e assim possa edificar outras pessoas também. Hoje eu quero estar meditando com vocês na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 18, 19 e 20. Esses versículos, ele retrata bem a nossa situação atual da igreja. Está escrito assim: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tende a unção do Santo, e sabeis tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Essa epístola de João, a primeira epístola universal do apóstolo João, que foi escrito por cerca de 90 anos depois de Cristo, no entanto, no primeiro século. Louvado seja Deus. E ele estava realmente retratando a situação em que a igreja vivia naquela época, onde no meio deles havia pessoas que estavam distorcendo o evangelho, sobretudo trazendo heresias no seio da igreja, dividindo o povo de Deus. E como nós sabemos, todos aqueles que pregam contra a palavra de Deus são anticristos, aquelas que se opõem ao evangelho. E haviam naquela época os gnósticos, que se infiltravam no seio da igreja, trazendo heresias, desviando muitos irmãos da igreja. Então, o apóstolo João, ele se levantou contra esses falsos mestres que destruía a fé dos irmãos daquela época. E com sua maneira peculiar, afetuosa de tratar os seus irmãos, a igreja cristã naquela época, ele dizia filhinhos. Era uma forma carinhosa do apóstolo João, do idoso, do ancião João, tratar a geração de cristão daquela época. Todas as vezes que ele usava filhinhos, era para introduzir uma nova ideia. E nesses versículos, ele estava falando exatamente sobre o anticristo. Veja bem, o apóstolo João, ele não tinha a menor ideia do que seria o anticristo para nós nos últimos dias, para a nossa época. Mas ele já se levantava contra esses falsos mestres. E, como nós sabemos, apóstolo João, ele estava tratando de um conflito que havia no seio da igreja. E tanto para o judaísmo como para o cristianismo, esse conflito ele sempre estava antecedendo um evento muito grande. Para o judaísmo, todos esses conflitos estava precedendo a volta do Messias. Para os cristãos, esses conflitos, esse levante de anticristos,
estava precedendo a parousia, ou o advento da volta de Cristo. E agora João dizia, já é a última hora. Eu fico pensando, irmãos, que se o apóstolo João vivesse nossos dias, e isso ele disse há 2000 anos atrás, se ele vivesse hoje, ele diria para nós, filhinhos, naquela época eu disse que era a última hora. Agora eu digo para vocês, já são os últimos segundos da igreja aqui na Terra. Naqueles dias, a igreja vivia a expectativa da parousia da volta de Cristo. Isso é muito importante porque serve para a purificação de uma geração. Todas as vezes que uma geração ela se voltava para esse advento, se purificavam, se preparavam para a volta de Cristo. Da mesma forma, a nossa geração desses dias também devemos voltar e nos purificarmos para a parousia, para o advento da volta de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, olha só. Naquela época, essas pessoas todas se levantando contra a igreja do Senhor, o apóstolo João chamou de anticristo. E hoje nós vemos, em nossos dias, 3 pilares muito importantes da sociedade se levantando contra a igreja de Cristo. Não é só em nível de Brasil, mas em nível mundial. O político, o religioso e o financeiro. Todos eles se organizando para o governo do anticristo. Veja bem, nos nossos dias nós vemos, por exemplo, no nosso Brasil, Senado, Congresso Nacional, sempre há algumas leis que estão ali sendo preparadas para serem votadas para perseguir a igreja do Senhor. No sistema religioso, nós vemos aí o Papa beijando os pés de líderes islâmicos, tentando costurar uma união entre o cristianismo e o islamismo. Tudo isso, se eles conseguirem fazer essa união entre essas duas maiores religiões, as outras religiões são detalhes. Isso tudo preparando para que também o anticristo, que não vai ser só um líder político, mas também religioso, governe. Vemos na economia, por exemplo, com toda essa tecnologia avançando cada dia mais, a preparação do dinheiro digital. E essa moeda digital ela está sendo preparada em todas as nações do mundo. E isso tudo para que se torne uma só moeda, para que também o anticristo governe no setor econômico. Então, irmãos, essa última hora que o apóstolo João estava falando, ela corresponde às mesmas expressões que nós estamos acostumados a ver na Bíblia Sagrada, Timóteo, no capítulo 4 e no 2. E hoje nós estamos vivendo, não é os últimos dias, é os últimos segundos. Não é a última hora, como naquela época o apóstolo João, ele bem falou. Mas eu tenho certeza, irmãos, que se ele estivesse vivo hoje, ele diria para nós, Igreja do Senhor, não é mais a última hora. É os últimos segundos da igreja na face da terra. Já estamos aproximando para a parousia, para o momento do retorno de Cristo. Porque todas as coisas ao nosso redor, essa organização, esse levante do anticristo, aponta para a volta de Cristo. Eu não tenho dúvida e tenho, claro, uma grande esperança que seja isso mesmo, que nós somos a geração do arrebatamento, a geração da parousia, do advento da volta de Cristo. É pelo que nós vemos todas as coisas, as profecias bíblicas se cumprindo, todo esse movimento político, religioso e econômico, buscando quebrar os princípios morais e éticos
na construção de uma família, de uma sociedade sã que a Bíblia nos ensina. Vemos aí especialistas de todos os setores opinando, mas as suas opiniões são para a quebra, para a liberação de muitas coisas que a Bíblia Sagrada não apoia, que o cristianismo não comunga. É para quebrar. As suas opiniões são para quebrar com os princípios morais e éticos que a Bíblia nos traz. Mas nós vamos prosseguir firme, guardando a palavra do Senhor. Porque, irmãos, já é os últimos segundos da igreja aqui na terra. O anticristo já está se preparando para levantar. Mas que o Senhor nos guarde e nós permaneçamos firmes, atento a todos esses sinais que estão acontecendo, nos indicando que Jesus está voltando. Já é os últimos segundos da igreja aqui na terra. Que Deus abençoe e guarde essa palavra no seu coração e permaneça firme. Filhinhos, amados, queridos, permaneçamos fiéis até aquele momento em que o Senhor vai retirar a sua igreja aqui da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um em Cristo Jesus. Amém.